48. A equação de movimento de uma partícula é S igual a t à quarta menos 2t ao cubo mais t ao quadrado menos t, em que S está em metros e t em segundos. Encontre a velocidade e a aceleração como funções de t. Então, essa aqui é a letra A. Nós temos a equação da posição, nós queremos a equação da velocidade e a equação da aceleração. Isso aqui é interessante a gente conversar sobre o que está acontecendo. A posição dessa partícula em cada instante, ela pode ser dada por essa expressão. Tá? Então, quer dizer que a posição após 1 segundo, é só você vir aqui e trocar o t por 1. Né? Então, aqui ficaria menos 1. Se você quiser saber a posição após 2 segundos, seria só trocar o t por 2. Né? Então, aqui ficaria 16, menos 16 dá 0. Mais 4 menos 2. Então, acho que é isso aqui, 2. Tá? Se não for isso, se eu tiver feito algum erro, não tem problema não. A posição inicial é 0. É só trocar o t por 0. Então, ela é uma partícula que começa em 0. Então, 1 segundo depois ela retrocedeu aqui, está em 1 metro. E aí, 2 segundos depois ela está aqui. Então, ela começou, veio um pouquinho para trás, e aí ela veio para frente. E aí a gente consegue saber onde que ela está em cada instante. Eu vou aproveitar que esse exercício ele pede para a gente utilizar o gráfico na letra C. E eu já vou mostrar como isso funciona também com o programa. Tá? Então aqui eu tenho o GeoGebra. No GeoGebra eu vou criar um controle deslizante. Vou colocar o nome dele de t. Vou fazer ele começar do 0. E vou fazer ele terminar aqui no 10, por exemplo. Então ele é só um controle deslizante, que a gente consegue ficar movendo ele. Melhor ainda, a gente pode dar um play aqui nele, tá? Vou só mexer nas configurações dele, para que ele seja apenas crescente. Acho que ele começa como padrão oscilando, então eu vou colocar ele sempre crescente. E agora eu posso dar um play nele, ele funcionaria como o nosso tempo aí, tá? Então ele vai de 0 até 10 e aí depois ele volta. Eu vou colocar uma partícula se movimentando de acordo com esse t. Então a nossa expressão S de t, ela é t à quarta menos 2t ao cubo mais t ao quadrado menos t. Então tá aí, acabei de criar essa função, que é a função do movimento, uma função do grau 4. E agora eu vou criar uma partícula realmente se movimentando de acordo com isso. Essa partícula, ela vai... eu vou colocar ela se movimentando apenas no eixo X. Então no eixo X ela vai começar, a altura dela é sempre 0. Então eu vou colocar a coordenada Y como 0. E aqui, na coordenada X, eu vou colocar ela como S de t. Então ela começa e depois ela acelera, né? Acaba que ela está acelerando muito. Então aqui ela começa, vai um pouquinho para trás e depois acelera, ela vai muito rápido. Vou mexer nas configurações aqui, só para que isso fique um pouco mais visível. E aí ela vai começar aqui, vai um pouquinho para trás, depois acelera bem rápido. Então é isso aqui, ó. Nós estamos vendo a partícula começando aqui. Acho que 10 foi muito, acabou que o desenho não dá nem para ver direito, a modelagem. Como aqui no exercício está falando até 2 segundos, 1 segundo, vou colocar até 3, acho que deve ficar bom. Então, nós estamos vendo essa partícula aí. A hora que eu der o play, ela vai um pouquinho para trás. Agora que eu coloquei até 5, vai ficar um pouco mais dentro. E aí depois ela começa a acelerar. Quanto que está marcando o velocímetro dela aí agora, por exemplo? Se fosse possível medir a aceleração, tá? Se tivesse um acelerômetro,
Quanto que esse acelerômetro estaria marcando? É isso que nós queremos saber. Então tá aí, ela começa, vai um pouquinho para trás e depois corre para frente. Tá? Nosso objetivo é ver como é que está o velocímetro e o acelerômetro dela em cada instante t. Ok. Então, vamos começar com a nossa expressão S de t igual a t à quarta menos 2t ao cubo mais t ao quadrado menos t. Como eu comentei em um exercício anterior, quando a gente tem a posição, o que faz a posição variar é a velocidade. Então, se você derivada que é a taxa de variação, você encontra a velocidade. E aí você deriva de novo e encontra a aceleração. Essa daqui é a posição, que faz a posição variar. Né? A taxa de variação da posição é a velocidade. Então, se a gente pegar a derivada da posição, isso vai ser exatamente a velocidade. Agora é só derivar essas potências. Então, derivada de t à quarta, é só dar o tapa e diminui uma unidade. De 4 passa para 3. Repete o 2. Derivada de t ao cubo, só dá o tapa no 3. E aí passa de 3 para 2. Derivada de t ao quadrado, só dá o tapa. Passa de 2 para 1. E derivada de t, que é 1. A velocidade, então, será 4t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 2t menos 1. Então, nós já encontramos a velocidade em função de t. Então, isso aqui é a velocidade em função de t. Uma parte da letra A terminou aqui. Agora falta a aceleração. Como a aceleração é o que faz a velocidade variar, nós temos que a derivada da velocidade é a aceleração. Sempre que a gente deriva, nós encontramos a taxa de variação de algo. E aí a aceleração é o que muda a velocidade. Então, a derivada da velocidade, ou derivada segunda da posição, será exatamente a aceleração. Então, nós vamos derivar essa expressão aqui. Repete 4. Dá o tapa no 3. E aí diminui uma unidade. De 3 passa para 2. Repete o 6. Dá o tapa no 2. Diminui uma unidade. De 2 passa para 1. Derivada de 2t é 2. E derivada de constante sozinha é 0. Aqui nós temos 12t ao quadrado menos 12t mais 2. E essa é a aceleração que nós estamos procurando. Terminamos a letra A. A letra B pede a aceleração de 2 segundos. Então, letra B pede a aceleração em 2 segundos. A gente acabou de falar que a aceleração para qualquer instante é 12t ao quadrado menos 12t mais 2. Isso veio do item anterior. Qualquer segundo que você pegar, a aceleração pode ser encontrada nessa expressão. A aceleração após 2 segundos vai ser só a gente trocar o t por 2. Então eu vou até escrever esse t aqui de verde, só que eu já vou trocar por 2. Tá? A gente quer a aceleração em 2 segundos. Então eu vou trocar esse t por 2. Onde tiver t aqui eu troco por 2. Então esse t vira 2, esse t vira 2. Agora é só uma parte de fazer a continha. A aceleração em 2 segundos. Aqui vai ficar 48 menos 24 mais 2. Isso aqui dá 26 metros por segundo ao quadrado. Então, é isso que está medindo o acelerômetro da nossa partícula após 2 segundos. Está com uma aceleração escalar de 26 e como aqui está positivo, está indicando que a velocidade está realmente aumentando. A letra B pede para traçar o gráfico da função posição, velocidade e aceleração na mesma tela. Eu vou parar aqui e aí eu vou traçar o gráfico
da posição é esse daqui, S de t. Só tem até esse Szinho aqui. Em geral eu costumo parar o vídeo para aumentar a fonte, tá? Mas dessa vez acho que eu vou aumentar aqui direto. Então aqui a gente está vendo o S. Já é o gráfico da posição. O gráfico da velocidade. Então v de t vai ser a derivada, tá? Eu vou escrever aqui, ó, igual a S'. Então, S' de t. Esse aqui é o gráfico, esse que está em vermelho, é o gráfico da velocidade. É até bom que a gente pode comparar lá com o exercício que a gente acabou de resolver para ver se está certo. Como eu pedi para o programa calcular a derivada, a gente pode comparar aqui, só para ver se está tudo certinho. Então, 4t ao cubo, menos 6t ao quadrado, mais 2t menos 1. Legal. Inclusive, é uma dica que eu dou. Utilize os programas para vocês conferirem as respostas. Tentem fazer primeiro na mão, e aí depois... Tentem fazer à mão, e depois joguem algum desses programas só para conferir a resposta. Aqui eu joguei S', quer dizer que é o programa que está calculando a derivada, e não sou eu que estou digitando a derivada. Então a gente consegue verificar se isso faz sentido ou não. E aí, por fim, a aceleração de t, que vai ser a derivada da velocidade. Então eu posso escrever v' de t, e aí o programa vai calcular a derivada para a gente. Então aqui 12t ao quadrado menos 12t mais 2. Legal. Então, conferido. Está aí o gráfico das três no mesmo plano cartesiano, utilizando um programa igual o exercício pediu, igual o livro pediu. E agora vamos só ver algumas coisas que fazem sentido. Por exemplo, aqui ó, nós estamos vendo uma tangente horizontal. Uma tangente nesse ponto seria horizontal. Deixa eu até fazer isso. Vou colocar um ponto aqui. A gente tem reta tangente. Aqui. Reta tangente, só escolher o ponto e a curva. Tá aí. A gente tem um ponto aqui de reta tangente horizontal. Nesse ponto, a expectativa é que a derivada seja zero. Então aqui, ó, eu estou esperando que a derivada seja zero aqui. Então deixa eu mostrar a derivada, que é a velocidade. Então aqui, ó. Ok. Não tem mais nenhum ponto de tangente horizontal, por isso que a derivada aqui não está cortando o eixo x em nenhum lugar visível. Então agora deixa eu esconder a função original, vou esconder esse pontinho B e a reta tangente. Agora a gente vai analisar a derivada e a derivada segunda. Dá para perceber que são dois pontos de tangente horizontal. Então a gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então nesses dois pontos a reta tangente ela é horizontal. A expectativa é que a derivada dessa função tenha raízes aqui mais ou menos e aqui também. Então vamos mostrar a derivada dela, que é essa aceleração. Então como a gente consegue ver, ó, tem uma derivada exatamente aqui, derivada zero aqui, né? E a outra derivada zero aqui. E só para finalizar mesmo, só uma coisa que eu gostaria de mostrar é como que a gente pode calcular o valor do velocímetro em algum ponto específico. Então, foi até o item B. Ah, tá. Bom, eu vou deixar isso no vídeo. Eu acabei de ver aqui que era a aceleração depois de 1 segundo. Eu olhei no 47. Então, eu fiz esse item aqui errado. Aqui é a aceleração após 1 segundo. Eu vou deixar isso no vídeo, tá? Enfim, às vezes a gente confunde algumas coisinhas. Aceleração após 1 segundo. Aí a ideia é a mesma.
Então fica 2. 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente pode utilizar o programa para conferir isso, que é só jogar a aceleração após 1 segundo, que é 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente conferiu todos os itens que nós fizemos à mão. Nós vimos que a derivada estava correta, nós vimos que a aceleração para 1 segundo está correta, tá? Eu fiz aqui à mão, só trocar o t por 1, e eu joguei no programa, deu certo. A gente fez o gráfico, utilizando o programa, e nós verificamos se esse gráfico faz sentido de acordo com as retas tangentes horizontais, onde a derivada é 0.